Bem, eu sou Frei Nivaldo José Machado, já estou com 87 anos. Eu cheguei aqui no Turvo em 1950. Quando eu cheguei aqui, só tinha aquele prédio de lá. Só um prédio, não tinha mais nada, né? A igreja também foi construída depois. Então só tinha aquele prédio de lá. E lá era tudo, era igreja, era seminário, era dormitório, era escola, era tudo. E a gente tinha uma turma, tinha mais de 50 estudantes. Era uma turma grande que tinha de lá. Eu sou o professor José Pedro Belina e a história da minha vida está totalmente imbricada com a história aqui do seminário. Quando eu fazia o meu ginásio na escola Pedro Simão, lá nos anos 70, no final, estiveram lá no Pedro Simão os Padre Nivaldo, Frei Nivaldo, Frei Joacir, e então sabíamos que lá tinha uma gama de seminaristas e eu estava no meio e queríamos por rogacionista Pio XII de Criciúma. Quando o Nivaldo disse, não, tu não vai, tem um seminário aqui perto, de formação, e a gente pega exatamente os alunos que estão terminando o ginásio naquele tempo, que hoje a gente chama fundamental. E assim o Nivaldo foi lá no meu pai e convenceu o pai para não deixar eu ir para Criciúma no rogacionista Pio XII. As malas estavam prontas já. E aí a mãe e o pai começaram a pensar, é bem melhor aqui, Daí o Nivaldo disse, o dia que o teu filho quiser visitar os pais, é mais fácil do que em Criciúma, entende? Está aqui perto. Aí então os padres conseguiram bolsa para mim, o pai me ajudava da forma que podia, E assim eu fiz o estágio no final do ano e entrei em 80. Então aqui nesse seminário foi convivência de 3 anos aqui, que era um polo, onde os municípios e no entorno aqui da nossa região, aqui da comarca, todos vinham estudar aqui, que era o único segundo grau que tinha. Então vinha muitos alunos aqui e o seminário aqui ficou muito apertado, pequeno. Então, com um respiro maior, com os superiores, um provincial que veio da Itália também. Então, eles autorizaram a gente a pensar em fazer um prédio maior. Então, se fez esse seminário aqui do lado em função de escola, Não era nada de residência, era só de escola. Bom, as engenharias eram sempre os padres, Os padres sempre tinham que eram os entendidos, Aí eles contratavam os melhores pedreiros aqui, Mas grande parte de mão de obra era voluntariado, em tudo, pelo que a gente sabe pela história, Tanto de igreja, da bela igreja, do nosso hospital e aqui também, A gente foi um dos agentes da cooperativa. No começo estava muito desarticulado, só um ou outro colono plantava um pouco de arroz aqui. Então a gente sabia que podia existir uma cooperativa e trazer técnicos de outros estados para orientar aqui como é que ia fazer. Então aí começaram a usar muito os tratores, Os tratores começou naquele período aí quando começamos a incentivar a produção de arroz e preparar as granjas, nivelar os terrenos, ver o desnível de água. E com essa tecnologia, então é que a gente incentivou os colonos a começar a produzir o arroz. E a grande força foi a cooperativa. A cooperativa é que sustentava o pessoal que estava preparando, estava carregando. E depois, quando produziam o arroz, a cooperativa comprava tudo, E lá também já estava também, depois ao lado tinha o descascador, o beneficiador do arroz, e já vendia o arroz muito fora, vendia muito para Aranguá, para Criciúma. O arroz já embalada já com esse saquinho de plástico bonitinho, já era uma amostra de turvo. Então o seminário era uma potência, até porque aqui era um colégio agrícola que funcionou, um técnico de 1980 a 82. Graças também a todo a desenvoltura e a busca do Padre Nivaldo. O Nivaldo então era o cara que fazia interface com a política, Ele era amigo dos políticos de Criciúma, de Florianópolis, de Turvo,
Então, sempre que ele precisava de um recurso para a cidade, não era para o seminário, ele ia, né, com o prefeito, ia com o deputado, muito amigo do falecido Dionísio Freitas, que era um político famoso, né? E o Nivaldo, assim, conseguia as coisas, né, para a cidade e também aqui para o seminário. Haja visto que o ginásio de esporte que está aqui do lado, né, foi conseguido pelo Frei Nivaldo naquele ano, na década de início de 70. O ginásio foi bem mais tarde, né? Eu já era padre, aí eu voltei aqui para trabalhar, e aí então eu já comecei a trabalhar com essas obras. O ginásio de esporte foi eu que comecei mesmo, né? Eu tinha um pouco de acesso com os deputados estaduais de Florianópolis, então nós conseguimos uma verba lá com o governador, nem lembro quem era o governador na época, e nós conseguimos uma verba, e com essa verba e com a nossa ajuda, a gente fez o ginásio de esportes ali, que era único na região por aqui, não tinha nada aqui, né? E depois também porque tinha muito período da chuva, a gente não podia ficar sem jogar nada, porque tinha que deixar passar o inverno todo. E o inverno tinha aquela neblina, aquela chuva fina. Então, por isso que a gente forçou a fazer o ginásio para ser um campo de esporte, de aplicações. E também de recreação, porque o seminário tinha 50 rapazes aí, não podia ficar o dia inteiro dentro de casa. Tinha que ter uma atividade externa para se movimentar, né? O seu Enio foi um cara que ele foi o impulsionador do esporte aqui, década de 70, 80 e 90, né? Ele foi meu professor aqui, depois, né, no Grêmio Turvense, né, nos nossos futebols lá do Master, ele sempre foi um cara apoiador disso, né? Então, com o Enio aqui no seminário, com os padres, o esporte foi muito favorecido e cresceu muito a ponto que o Turvo ter ganhado quase muitos Gervas, que eram os Jogos Regionais do Vale do Araranguá. Então o Gerva era uma coisa famosa. Se observar quem ganhou grande parte foi o Sérgio Maria. Era o Turvo que ganhava, mas era o Sérgio, porque aqui estavam os melhores atletas, aqui estavam os melhores corredores, certo? Daqui saíram muitos jogadores de futebol profissionais, né? Aqui era um complexo, né? Esses campos aqui, eram 2 campos. Então, vamos supor, vai ter corrida, vai vir o pessoal da EPAGRE, o pessoal do Estado, vai vir aqui. As corridas eram feitas aqui nessa pista. É aqui que se corria, né? 400 metros, 800 metros, era aqui que nós treinávamos, certo? Arremesso de dardo, tudo tinha aqui, entendeu? Era tudo aqui. A prefeitura queria fazer um evento grande. Qual é o complexo que ela ia usar? O complexo do seminário, certo? Então, por isso, né, que eu falei que vários times, tipo Tubarão, Criciúma, Araranguá, vinham jogar aqui. Às vezes não vinham jogar contra nós, seminaristas, vinham jogar contra o time do Turvo, contra o Turvo, mais um agregado da região, do Timbé, né? Então, o esporte, né, foi muito incentivado. Para uma época, né, que a juventude, naquele tempo, né, precisava, né, ter um apoio, o seminário foi um apoio. O seminário também tinha que fazer um pouco de autossustento, né? O autossustento era também, primeiramente, da produção do arroz e do milho, né? E depois também, especialmente eu que comecei um pouco quando já era padre, a granja de suínos, de multiplicação dos suínos, mesmo com classe, né? Com classificação. A gente produzia os porquinhos e vendia para os colonos aí. E segurava sempre um pouco para a gente. Também tinha os suínos e depois então tinha as vacas. Precisava do leite para o seminário, né? Então sempre teve as vacas, teve o gado. Ainda hoje tem no seminário as vacas que produzem leite para o seminário. Então como o seminário se mantinha? Bom, o seminário tem uma extensão muito grande, né? Mais de 100 hectares de terra, creio eu, né? Acho que só no Morro Pelado tem 100, né? Fora o que tem aqui. Então, no nosso tempo, o colégio era mantido como? Bom, em primeiro lugar, todos os seminaristas, de uma forma ou de outra, contribuíam, né? O colégio era uma coisa particular. As pessoas pagavam, né?
nós estudávamos junto com os externos, entendeu? Seminaristas junto com os externos. O seminarista que não tinha condições de pagar tinha bolsa do Estado. Eu me lembro que eu ganhei bolsa durante um bom tempo do Estado, né, que deputados ajudavam, né? Mas aqui, para manter a alimentação, e o meu tempo, eu era o 94. Se eu era o 94, significava que tinha mais de 100, né? Estou falando isso dos anos 80. Então nós tínhamos criação de galinhas, por exemplo. Essas galinhas eram para alimentar aqui, entendeu? Criação de porcos. Era para vender, mas também era para alimentar. Nós tínhamos roças de milho, gado. Então, vai ser lá no Morro Pelado, vão matar lá um boi, 2 e tal. Onde é que essa carne vinha? Para cá, certo? Então tinha todo esse aparato que sustentava o seminário. É uma grande propriedade, depois bem administrada, um colégio agrícola aqui. Então tinha lucro, né? Tinha lucro. E os seminaristas trabalhando, entendeu? Então nós tínhamos uma mão de obra também que fluía para isso. 10, 15 vai lá na equipe do peso roça, 5, 6 vai lá trabalhar no chiqueirão, mais 4, 5 vai lá nas aves, outros vão lá cuidar do morro, lá no cafezal e vão cortar banana, outros vão cortar grama, entendeu? É tudo organizado. Então os padres aqui, a cultura foi muito disseminada graças a eles, né? Porque eles influenciaram. Um colégio por si só já é uma difusão de conhecimento e cultura, né? Então culturalmente o Servo de Maria que alavancou o turvo, né? Na verdade, falando do ponto de vista cultural, né? Basicamente no começo era a instrução, era estudos. Depois então os padres italianos que estavam aqui, então iam dizendo que precisava preparar também alguém para ser padre um dia. E para ser padre precisaria estudar diversas coisas. Aí que a gente começou a estudar outra língua, o italiano, a língua, o latim. A gente foi estudando porque era em função da vida sacerdotal, né? E demorava muito, porque eu precisava, para ser padre, tinha que ter o ensino básico, o científico e depois a universidade. E a universidade não era aqui. Tinha que ir para São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, no Acre, que tinha a universidade. Então era uma meta grande da gente chegar lá em cima, mas tinha que ir devagarinho, preparando aqui. Primário, ginásio, científico, ensino, depois filosofia, teologia. É uma honra vestir o hábito do Servo de Maria. Então quando a gente ganhava o hábito, era um grande prêmio, era uma grande promoção que a gente tinha, porque vestir o hábito significa você é um rapaz decente, que os superiores acham que você pode ser mais tarde um bom padre também. Então por isso que eles davam o hábito para a gente. Eu conheci o Frigídio pelos padres, eu conheci o Frigídio pelos testemunhos, pela história. E ainda mais agora que eu faço parte da comissão histórica, sou encarregado, né, de, junto com o Frei Pedro, buscar todas as informações, todas as declarações, todas as graças e testemunhos das pessoas para enviar posteriormente, né, para o nosso bispo e depois para Roma, né? Então quem é Frigídio? Frigídio é um irmão, certo? Semi-analfabeto, ele praticamente escrevia muito pouco, mal fazia o nome, certo? Que ele rezava de 14 a 20 e poucos terços por dia, certo? E ele tinha uma função maravilhosa, que além de catequista, sacristão, ele que fazia o pão, ele que fazia o vinho, ele cuidava da horta, cuidava da chácara, ele que levava o seminarista para capinar no morro, aqui no entorno, né? E o Frigídio sempre foi considerado como sendo a coluna mestra espiritual dessa comunidade. Todos os padres gostavam de se aconselhar com ele. Embora Frigídio não tivesse faculdade e tal, ele tinha uma vivência, ele tinha uma sabedoria que extrapolava, que emanava, sabe, dos seus poros. Ele ensinava através de duas formas, pela palavra
e pelo exemplo. Então aquele seminarista que era mais malandro e tal, né, o Venâncio que diz, né? Eu vivia com o Frigídio, porque os malandrinhos vão com o Frigídio bota no caminho. Mas o Frigídio não xingava, não puxava nas orelhas naquele tempo, né? Se podia até dar uns tapinhas, né? Não, o Frigídio fazia a conversa, né? Rezava pela pessoa, rezava pela melhora da pessoa, né? Eles sentavam lá naquele memorial com uma cesta lá cheia de pães e café, depois de trabalhar, rezavam, comiam, o Frigídio agradecia. Se tinha alguém com problema, ele perguntava, ele já rezava pelo problema da pessoa. E assim a comunidade de Turvo foi conhecendo o Frigídio como um santo, como uma pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. As pessoas vinham aqui benzer os seus filhos, alguém estava doente vinha aqui, o Frigídio rezava aqui, de joelho aqui, um terço aqui, a pessoa ia embora curado. Milagres em vida e depois de morto, né? E depois as pessoas lembravam do Frigídio, perdeu uma coisa, perdeu uma peça do maquinário, só rezava o Frigídio e aparecia. Era uma coisa incrível. Eu sou testemunha disso, né, de que aconteceu na minha vida, algumas curas na minha família, e eu fiz o propósito de trabalhar. E assim nós começamos a se organizar. Primeiramente pensamos no memorial, né, construímos esse memorial, que foi tudo doações. Nós saímos casa por casa, assim, trabalho de formiguinha, certo? Não vendemos na época nenhuma rifa, nós pedíamos para as pessoas e as pessoas doavam. E daí começamos a trabalhar, nos organizar junto, fazer uma interface com o bispo. Fomos até o bispo, junto com a ordem entendeu que o negócio estava crescendo, mandou um postulador. Lá em 2018 veio o Frei Franco Casale, que é aquele que trabalha na causa dos santos. Ele ficou empolgado, fomos até Dom Jacinto. Dom Jacinto deu um aval, né, para nós continuar, certo? Aí em 2021, o bispo marcou uma grande missa. Essa missa, ela foi um marco, porque não abriu o processo ali, mas Dom Jacinto trouxe um padre canonista, especialista na causa dos santos, que disse que tinha uma grande possibilidade, pelo que eles enxergaram, pela documentação, pelo que nós apresentamos, desse homem vir a ser santo e abrir o processo. Hoje, esse livro, contendo mais de 200 declarações, estão comigo. Na hora certa nós vamos entregar, porque nós estamos captando mais coisas ainda, né? Nós vamos entregar para a comissão histórica, né? Aqui para a chancelaria do Padre Joel, aqui, do bispo, né? E esse ano foi o ano base, né? Esse ano, então, foi o ano... tudo aquilo que nós queríamos que acontecesse lá em 20, 21, aconteceu nesse ano de 24. Em 7 de julho desse ano, o bispo marcou a abertura do processo. Então, nós tivemos uma grande missa aqui, veio excursões de Curitiba, seminaristas de São Paulo, seminaristas de fora do país, Florianópolis. Então, esse centro de eventos aqui encheu, né, e Frigídio foi aberto o processo dele, né, juridicamente correto, dentro dos trâmites, né, da Santa Sé, né, com presença de autoridades, juiz, promotor, tudo, né? Então, o Frigídio é servo de Deus. O processo já está aberto. Agora esperamos um milagre para ele dar o salto para bem-aventurado e beato, né? Mais um milagre, ele chega a beato, e um outro milagre, ele chega a ser santo.